Então, bom dia, gente. Bom dia, boa noite. Eu estou gravando do dia, mas acredito que vocês vão receber essa aula na terça-noite. Meu nome é Camila, eu sou formada em enfermagem pela Universidade Estadual de Santa Catarina. Sou pós-graduada em saúde pública e quem vai estar ministrando, então, essa disciplina de saúde pública 2 para vocês sou eu. Peço perdão por qualquer erro que eu cometer, é a primeira vez também que eu estou mexendo com esse programa, estou me adaptando também, assim como vocês. Então, qualquer coisa eu peço desculpas, mas a gente vai tentar fazer da melhor forma possível, tá? Então, vamos lá, gente. Vamos começar, então, a nossa disciplina de saúde pública 2. Então, a gente vai recapitular um pouquinho, tá? Eu sei que vocês já tiveram saúde pública 1 sobre esse assunto, né? Toda a parte da contextualização da saúde pública no Brasil. Enfim, o que é, como surgiu, como ela anda hoje, né? Mas então, a gente não tem como começar um assunto sem que a gente recupere isso um pouquinho. Então, começando a recapitular sobre saúde pública no Brasil, na época, então, lá do Brasil colônia, né, antigamente, a preocupação com o desenvolvimento na área da saúde ela era praticamente nula. Então, não se existia uma preocupação com a saúde pública no Brasil, porque a demanda também não existia como hoje, né? A demanda era bem menor. Então, como o Brasil ainda era colônia, né? Existiam índios ali, uma população bem escassa, então também não existia saúde pública e a preocupação também não existia. Não havia infraestrutura, quem precisava então buscar auxílio geralmente recorria a pajés, curandeiros, boticários, né, que eram os antigos então farmacêuticos que tinham as farmácias mais naturalistas, né, e que viajavam então de maneira informal e sem qualquer planejamento público. Então, não havia nenhum planejamento, né, você simplesmente se sentia mal e procurava essas pessoas para tentar te ajudar de alguma forma. Então, com a chegada da família real portuguesa e de sua corte, o Brasil começou a receber mais investimentos em infraestrutura. Então, uma das primeiras medidas foi a criação dos cursos universitários de medicina, de cirurgia e de química. Então, a partir do momento que a família real, né, veio para o Brasil, é que começou então essa preocupação, porque eles precisariam de alguém para cuidar dessa família, né? Algum profissional. E como no Brasil não havia nenhum profissional mesmo, enfim, enfermeiros, médicos, então eles viram essa necessidade de criar essas escolas para que essas pessoas se formassem. Então, profissionais começaram a se graduar no Brasil, e a Escola de Cirurgia do Rio de Janeiro e o Colégio Médico Cirúrgico Memorial Hospital Militar de Salvador foram, então, os pioneiros nesse período, tá? Então, começam a surgir as Santas Casas de Misericórdia, que durante, então, décadas foram a única opção das pessoas que não tinham condições financeiras de pagar por médicos particulares, e elas foram fundadas, então, por religiosos, mantidas por meio de caridade e filantropia. Então, a partir do momento que essas pessoas elas foram se formando em medicina, as pessoas também foram abrindo essas santas casas de misericórdia, tá? E nessa Santa Casa de Misericórdia, então, ela era exclusiva para um tratamento de pessoas que não tinham recursos para recorrer a outros profissionais, né? Com isso, então, depois de um tempo, vem surgindo a revolta da vacina, né, que vocês devem ter estudado, então, aí em Saúde Pública 1, acredito eu, que é um marco bem importante para a criação de toda a nossa história em saúde pública. Na revolta da vacina, então, o governo ele destruiu casas, desalojou as pessoas, tornou a vacinação obrigatória, o que ocasionou uma revolta em 1904, né? Ou então conhecida a revolta da vacina. Depois disso, então, Carlos Chagas sucedeu o Oswaldo Cruz
E ele conseguiu avançar com menos oposição popular do que Oswaldo Cruz, né, ali na época da revolta da vacina, que obrigou as pessoas a se vacinarem. Né? Como não existia uma explicação, ó, você vai ter que fazer essa vacina por conta disso, 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 e ela vai ser benéfica. Não havia essa explicação. Então, o que acabou ocasionando essa revolta, né? Bem resumidamente, porque eu acho que a gente não precisa se ater muito a isso, né? Então, após esse período, uma série de acontecimentos importantes surgiram, como a criação do Ministério da Saúde, conferências de saúde tanto a nível mundial quanto nacional. Mundial, então, a gente tem a Carta de Ottawa, que aconteceu lá no Canadá, né, que foi um marco bem importante para a nossa Constituição também. Foi criado também os conselhos, os institutos, né, INAMS, enfim, os institutos financeiros, da aposentadoria, até surgir, então, a Constituição de 1988, e com essa criação da nossa Constituição, também houve a criação do nosso Sistema Único de Saúde, que a gente utiliza até hoje, né? Então, boa parte da nossa população faz uso do SUS. Então, com a redemocratização do Brasil e a criação da Constituição de 88, a saúde ela passou a ser um direito de todos e um dever do Estado, né? Criando, então, uma base para o sistema público que temos atualmente. Então, depois que foi criada essa Constituição, em 1888, que é essa base do sistema público que a gente tem hoje, né? A partir disso foi criada essa base. E a saúde passa a ser um dever, então, do Estado, né? Um direito de toda a população, tanto a população rica quanto pobre, e indígena, não indígena, enfim, é o direito de todo mundo. A Lei Federal, então, número 8.080, de 1990, ela vai regulamentar o SUS, né, que é a lei, então, que regulamenta todo o nosso Sistema Único de Saúde. E ela tem o objetivo, então, de identificar e divulgar as condicionantes e os determinantes de saúde. Ela formula, então, a política de saúde, faz ações de saúde, de promoção, proteção, de recuperação, então, que é a base, né, do nosso sistema público de saúde, integrando ações assistenciais e preventivas. Qual é o nosso panorama atual, então, do Sistema Único de Saúde? Ele é uma grande conquista, né, para toda a nossa população brasileira, porque ele se tornou um modelo para outros países. Então, ninguém tem um modelo de sistema público de saúde como o nosso, tá? O SUS ele é único. E, entretanto, a falta de investimento financeiro e o mau gerenciamento eles resultam em diversos desafios, principalmente então, com a falta, né, de médicos, enfim, de vários profissionais de saúde, falta de leitos nos hospitais e também a grande espera de atendimento, porque a gente sabe que a fila é grande, então quanto mais aumenta a fila, maior é a espera de atendimento. E hoje, então, com o panorama que a gente vive, né, da pandemia, a gente sabe que está se fazendo de tudo, né, mas ainda se encontra bastante dificuldade no que diz, né, ao nosso sistema único de saúde. Então, agora entrando mais especificamente nos assuntos que a gente vai trabalhar dentro da disciplina de Saúde Pública 2, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde das pessoas idosas. Vocês aí, eu acho que já viram sobre a saúde da mulher, sobre DSTs, dengue, chikungunya, zika, sobre a história da saúde pública, né? Eu sei que algumas coisas ali vocês já viram, né? Bastante coisa, na verdade. Então, a gente vai dar continuidade ao que vocês precisam saber. E hoje, então, a gente começa com a saúde das pessoas idosas. Então, na legislação brasileira, é considerada pessoa idosa a pessoa que tenha 60 anos ou mais, tá? Então, para você ser considerado idoso, você tem que ter 60 anos ou mais. E para você comprovar isso, então, basta você ter o seu documento único, né? Que possa comprovar, então, para que você tenha uma série de benefícios. O Brasil ele envelhece de forma rápida e intensa, tá?
Segundo o IBGE, a população idosa brasileira ela é composta por 29.374.000, tá? Então, totalizando cerca de 14,3% da população total do nosso país. A expectativa de vida em 2016 era para ambos os sexos, né? Ela aumentou para 75 a 72 anos, sendo 79,31 anos para a mulher e 70,18 para o homem. Então, ali em 2016, a gente teve um aumento dessa expectativa de vida, tá? Todas as informações que vocês estão tendo durante a aula foram retiradas da página do Ministério da Saúde, tá? Todas as informações atualizadas. Então, qualquer dúvida que surgir durante a aula ou depois, vocês podem estar consultando também a página do Ministério da Saúde, que lá a gente encontra diversas informações sobre todas as dúvidas que a gente tem em relação à saúde, né? Então, isso foi um dado lá de 2016, tá? Que teve esse aumento da expectativa de vida das pessoas idosas. E a gente sabe que isso aconteceu porque hoje a gente tem realmente esse número bem grande de pessoas idosas aqui no Brasil. O perfil epidemiológico da população idosa ele é caracterizado pela tripla carga de doenças com forte predomínio então, nas condições crônicas, né? Hipertensão, diabetes, enfim, que afetam essa faixa etária, né? A prevalência de elevada mortalidade e morbidade por condições agudas decorrentes de causas externas e também agudizações de condições crônicas. Então, aí um paciente que tem uma hipertensão, uma doença cardíaca, uma diabetes, que também já vai ser mais suscetível a outros tipos de doenças, como agora a gente sabe também é o corona, né? Então, pessoas que já têm essas doenças crônicas, elas acabam sendo mais suscetíveis também a outros tipos de doenças, de vírus, enfim. Então, quais seriam as diretrizes da saúde da pessoa idosa? A coordenação de saúde da pessoa idosa do Ministério da Saúde, ela é responsável pela implementação da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Ela é normatizada, então, pela portaria do Ministério da Saúde, tá? Que é uma portaria de 19 de outubro de 2006. E nesse contexto, a política ela tem como principais diretrizes. Então, quais são ali os principais itens que essa diretriz, que foi criada em 2006, defende sobre a pessoa idosa? O envelhecimento ativo e saudável, a atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa, estímulo a ações intersetoriais, o fortalecimento do controle social, a garantia de orçamento, o incentivo a estudos e também pesquisas sobre a pessoa idosa, sobre a saúde e vida da pessoa idosa. Então, continuando a falar um pouquinho dessas diretrizes, a atenção básica ela é a principal porta de entrada para o SUS, né? Para todas as pessoas, não só para os idosos. Mas ela apresenta-se como coordenadora do cuidado e esse deve considerar as especificidades desse grupo populacional, a partir de sua capacidade funcional. Tá? Então, esse grupo ele tem uma atenção um pouco maior dentro das nossas unidades básicas. E algumas iniciativas integradas são importantes para se conhecer a vulnerabilidade desse grupo populacional, como, por exemplo, a caderneta da saúde da pessoa idosa, que seria o caderno também da atenção básica e a capacitação dos profissionais. Então, a gente tem isso como os 3 itens principais para a gente lidar com a saúde da pessoa idosa, tá? Essa caderneta da saúde da pessoa idosa, depois a gente vai estar vendo melhor, mas ela é uma caderneta que cada idoso tem, tá? O município ele vai fazer o pedido e ele vai receber essa caderneta e a partir disso ele vai conseguir acompanhar por 5 anos como vai a saúde desse idoso, tá? Ela pode ser manuseada, então, não apenas pelos profissionais de saúde, mas pelas pessoas que estão em torno dessa pessoa idosa, então, seus cuidadores, familiares, enfim. E ele é um item bem importante para acompanhar a saúde dessa pessoa. O caderno da atenção básica também é capacitação, então, dos profissionais, porque os idosos, eles exigem da gente um certo conhecimento para lidar com a saúde dele, né? Então, tem alguns diferenciais, a gente precisa estar atento a isso. Então, quanto mais a gente se capacitar,
melhor a gente vai conseguir atender essa pessoa idosa, né, as necessidades que ele apresenta. Então, cabe destacar que o cuidado à saúde da pessoa idosa, ela apresenta características peculiares, quanto à apresentação, instalação e desfecho dos agravos em saúde, traduzidas pela maior vulnerabilidade e eventos adversos, necessitando de intervenções multidimensionais e multissetoriais com foco no cuidado. Então, é isso que eu estava falando antes, né? Então, a gente precisa ter uma atenção maior com essa pessoa idosa, porque ele vai apresentar mais vulnerabilidade. Ele tem, ele tem, então, vários diferenciais, né, que a gente precisa estar atento para que ele tenha, então, um desfecho melhor, né, no cuidado dele. O estatuto, então, do idoso, saindo, então, um pouco da diretriz, a gente entra no estatuto. Então, a pessoa idosa, ela tem o seu próprio estatuto, assim, também como a criança, como o adolescente. Então, o Estatuto do Idoso, que seria a Lei número 10.741, que foi criada em 2003, ela é uma iniciativa inovadora da garantia de direitos da pessoa idosa. Então, ali tem todos os direitos que a pessoa idosa tem. Ela é fruto de forte mobilização da sociedade e abrange as seguintes dimensões: o direito à vida do idoso, a liberdade, o respeito, a dignidade, a alimentação saudável, a saúde e a convivência familiar e comunitária. Então, dentro desse estatuto, se a gente for ver ele, se a gente pegar esse estatuto dele de cabo a rabo, a gente vai ver todos esses itens bem explicados sobre o idoso, quais são, então, os direitos, liberdade, respeito, enfim, que esse idoso tem. O Estatuto do Idoso ele vai se destinar a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou então superior a 60 anos, tá? Então, se a pessoa está em dúvida de quais é uma idosa, se tem algum idoso em casa, enfim, está em dúvida quais são os direitos que esse idoso tem a todos esses itens de liberdade, dignidade, alimentação, é só consultar o Estatuto do Idoso, que também está disponível no Ministério da Saúde, no site, né? Ou, enfim, colocar o Estatuto do Idoso na internet, que você já vai ter ele na íntegra, né? E vai conseguir ver, então, tudo bem certinho. Estou falando um pouquinho do direito da pessoa idosa na saúde. Dentro da saúde, quais são os direitos que essa pessoa idosa apresenta? Entre os direitos assegurados pelo Estatuto do Idoso, as pessoas idosas, elas estão das pessoas idosas estão, então, entre outros, o da saúde. Então, isso é um direito garantido, assegurado pelo Estatuto do Idoso, tá? Ele tem direito, então, à saúde. A atenção integral à saúde da pessoa idosa por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços para prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos, que a gente sabe, então, doenças cardíacas, hipertensão, diabetes, então eles merecem uma atenção especial nesse âmbito, tá? Da saúde. Então, a gente sabe que tem aí os programas dentro das unidades básicas de saúde, né? De hipertensão e diabetes. Então, o direito acompanhante, em caso também de uma internação ou uma observação no hospital, então, a partir dos 60 anos, a pessoa ela tem esse direito de ter esse acompanhante junto com ela. O direito de exigir medidas de proteção sempre que seus direitos estiverem ameaçados ou violados por ação ou omissão na sociedade, do Estado, da família, do seu curador ou de entidades de atendimento. Então, toda vez que esse idoso for desrespeitado, que seus direitos forem desrespeitados, ele tem que estar atento, né? Porque ele tem o direito de exigir medidas de proteção. Então, é bem importante que a gente saiba, que a gente manuseie esse estatuto do idoso, para que se alguma coisa ocorra, a gente saiba como lidar, né? Claro que a gente não tem como saber de cor, mas é importante que a gente tenha um pouco de conhecimento sobre esse estatuto, ou então que a pessoa idosa tenha esse estatuto com ela, para que ela saiba quais são os direitos que ela tem.
Desconto também de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer. Gratuidade no transporte coletivo público urbano e também no semi-urbano, com reserva de 10% dos assentos, que deverão, então, ser identificados com placa de reserva para pessoa idosa. Reserva de 2 vagas gratuitas no transporte interestadual para idosos com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. E também desconto de 50% para os idosos que excedem as vagas garantidas. Então, reserva de 5% também das vagas nos estacionamentos públicos e privados. Então, a gente vê, às vezes, quando a gente vai estacionar, aquele estacionamento ali privativo para o idoso, né? Porém, o idoso ele tem que ter, enfim, uma carteirinha, uma imagem que comprova ali que na hora que você passa, que você consiga ver que esse cara ele era uma pessoa idosa, né? Que eles geralmente colocam ali na frente, no painel, no vidro, né, comprovando que eles são pessoas idosas, assim como também tem com as pessoas que apresentam algum tipo de deficiência. Então, eles têm também prioridade na tramitação dos processos e dos procedimentos na execução de atos de diligências judiciais. Eles têm o direito de requerer o benefício de prestação continuada, que seria, então, o BPC, a partir dos 65 anos de idade, desde que não possua meios para prover sua própria subsistência ou de pelas providas pela família, né? Então, o idoso ali que necessita disso, ele pode recorrer, claro que não é qualquer um que consegue, então ele tem que realmente merecer isso, né? Precisar para que ele consiga receber. O direito de 25% de acréscimo na aposentadoria por invalidez, então em casos especiais, um idoso que apresenta uma invalidez, né, que ele já não consegue mais, às vezes, responder por si, então ele tem direito a esse acréscimo. Os casos, então, de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos devem ser objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados, a autoridade sanitária, bem também como devem ser obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos. Então, você sabendo, você comprovando que aquele idoso está sofrendo algum tipo de agressão, enfim, de familiar, conhecidos, isso deve ser comunicado, então, à autoridade policial, ao Ministério Público, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Estadual do Idoso e Conselho Nacional do Idoso. Então, claro que a tua primeira iniciativa, né, vai ser comunicar à polícia, depois vai ser aberto todo um processo que recorre para o Ministério Público. Aqui em Maravilha nós temos também o Conselho Municipal do Idoso, tá? Também, então, você conhecendo alguma pessoa que participa desse conselho, você pode estar entrando em contato com ela também, para daí, então, ela, né, encaminhar para o estadual e para o Conselho Nacional do Idoso. Então, deve ter um processo que é encaminhado, então, para essas entidades. Então, aqui eu trouxe uma leitura a nível de curiosidade para vocês, uma sugestão de leitura complementar, tá? É uma leitura complementar, mas é bem importante que vocês tenham conhecimento sobre essas políticas, sobre esse estatuto, enfim, para que vocês possam, então, ter uma base, né? Então, para conhecer todos os direitos assegurados da população idosa, você pode consultar a Política Nacional do Idoso, tá? É diferente do estatuto, essa é uma política, que ela foi criada lá em 1994, ela rege até hoje. O Estatuto do Idoso, então, que é esse que a gente estava comentando um pouquinho, que eu trouxe, claro, até alguns direitos dos idosos para vocês, não vou ler na íntegra, né? Mas ali a gente trouxe os principais, os estatutos principais para vocês, ele foi criado lá em 2003. Também existe a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, que então ela é uma portaria, tá? De 19 de outubro de 2006. Então, todas essas políticas, estatutos, enfim, vocês podem estar acessando, coloca lá no Google esse link, que já vai abrir direto nessas políticas, no estatuto, e vocês podem estar lendo eles na íntegra para ter uma maior noção de quais são, então, esses direitos, enfim,
conhecer um pouco mais sobre a pessoa idosa, que é bem importante, porque se vocês forem trabalhar, enfim, em posto de saúde, hospital, o número de pessoas idosas que vão chegar para vocês, ele é bem grande. Então, vocês têm que ter um conhecimento um pouco mais específico. E até se forem trabalhar aqui em alguma IRP, que é mais específico, então também o atendimento essa pessoa idosa, é bem interessante que vocês tenham conhecimento sobre essas políticas, tá? Aqui embaixo, então, onde diz folder, eu deixei o link também no folder para vocês, que é o folder do Ministério da Saúde. Ele é bem explicativo, tá? É bem interessante esse folder, até vou tentar abrir aqui, vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Vai mexendo e vai aprendendo, né? Então, aqui, ó. Esse é o folder do Ministério da Saúde. Vocês encontram também lá na página do Ministério, tá? Ele traz bastante informação, ele é bem explicativo, bem interessante para talvez vocês estarem mostrando para quem mora com os idosos, enfim, conhece uma pessoa idosa, né? Então, aqui ele fala sobre as quedas, tá? Que é um assunto bem importante, que a gente sabe que os idosos, por terem uma musculatura mais fraca, né, serem mais debilitados, eles sofrem bastante com as quedas, podendo muitas vezes também levar esse idoso a um choque, enfim, e à morte, né? Então, aqui ele fala bastante sobre as quedas, sobre como prevenir, o que provoca. Ele tem 2 páginas, então, tá? Ele vai falar bastante sobre a prevenção das quedas, de uma forma bem, então, bem explicativa, que qualquer pessoa possa entender, tá? Isso aqui é o folder, se vocês quiserem depois também estar dando uma olhada. Vamos continuar aqui. Então, a gente vai entrar então, um pouquinho nesse assunto de quedas, que é desse folder que a gente estava olhando. Como que a gente vai prevenir as quedas em pessoas idosas? Tá? Então, as quedas, elas são bem frequentes nas pessoas idosas. Elas podem ser evitadas com os cuidados que são geralmente bem simples também, cuidados, tá? E esses tomos, eles provocam fraturas na maioria das vezes. Podem causar também traumatismo craniano, uma confusão muscular e principalmente o medo de cair de novo. Então, muitos idosos que já estão fragilizados, porém ainda caminham, depois de uma queda, eles têm o medo de levantar e caminhar de novo. Então, isso vai gerar uma invalidez nesse idoso. Não vai mais querer caminhar e o que leva ele a ser um idoso acamado. Então, isso a gente tem que evitar o máximo possível que essa pessoa ela fique inválida, né? Que ele pare de caminhar. Então, evitando a queda, a gente também muitas vezes consegue evitar isso. E para evitar, então, que essas situações aconteçam e coloquem qualidade de vida da pessoa idosa em questão, tome as seguintes precauções. A gente tem que evitar, então, tapetes soltos, né? A gente sabe que principalmente nos casos das nossas avós, enfim, tias, que gostam de fazer crochê, tricô, elas adoram costurar tapetes e colocar na frente, né, enfim, no banheiro. Porém, isso é extremamente perigoso para essas pessoas resbalarem, acabar caindo e fraturando. Às vezes, fratura um fêmur, tem muito sangramento, essa pessoa idosa vai a um estado de choque, né? E acaba falecendo por conta dessa fratura. Então, a gente é bonito, eles acham isso muito bonito, mas a gente tem que evitar ao máximo. Se eles quiserem usar, que seja um antiderrapante, né? Tanto no banheiro quanto na cozinha, enfim, onde eles quiserem, precisa ser antiderrapante para estar evitando essa queda. As escadas e os corredores, eles devem ter corrimão dos 2 lados, né? Então, hoje em dia não é tão comum a gente ver, mas ainda existem escadas em casas de pessoas idosas que ainda não têm corrimão, né? Então, isso é bem perigoso, porque eles acabam ficando tontos, enfim, por conta da fragilidade, eles não conseguem subir, não conseguem descer, e isso ocasiona queda. Tanto também, não só, né, em escadas, em rampas também, precisa ter corrimão no banheiro, né? Existem várias legislações da vigilância sanitária no consta
todos os, enfim, onde tem que ter o corrimão, como tem que ser. Usar sapatos fechados com solados de borracha, né, porque são menos escorregadios. Então, calçados escorregadios nem pensar. Coloque tapete antiaderente no banheiro, então era isso que a gente estava comentando antes sobre os tapetes, né? Evitar andar em áreas com piso úmido, porque vai gerar queda, né? Isso é quase certo. E evitar, então, encerar a casa, né? E existem, então, muitas casas de assoalho, né? De madeira, e as pessoas acabam, então, passando cera, lustrando, e isso fica extremamente livre e ocasionando, ou que leva a ocasionar, então, uma queda dessa pessoa idosa. Evitar, então, móveis e objetos espalhados pela casa, que a pessoa, então, possa tropeçar, possa bater. Às vezes ela já tem, então, essa fragilidade também óssea, né? E ele acaba batendo, às vezes uma batida de nada pode gerar uma fratura. Deixar, então, uma luz acesa à noite, caso esse idoso se levante, né? Ele é um idoso, então, que mora sozinho, que ele não é tão dependente assim, mas que ele levanta à noite, né? Então, ele precisa deixar essa luz acesa para que ele consiga enxergar a partir do momento que ele levanta da cama, né? No caso de idosos, então, que utilizam ônibus, será que esse ônibus pare, né, para você subir ou descer? Então, principalmente as lotações, quando elas param de soco, né? Então, isso acaba também, não só de pessoas idosas gerando queda, né, mas de outras pessoas também, mas principalmente os idosos. Colocar o telefone em local que esteja acessível, que o idoso ele não precisa se deslocar, né, de uma área até outra rápido, às vezes, para atender aquele telefone, então, de preferência que esteja sempre com essa pessoa idosa. Utilizar sempre a faixa de pedestres, né, quando eles forem atravessar as ruas. Então, a gente acaba dando quase os mesmos conselhos que a gente dá para uma criança, né? Os cuidados são praticamente os mesmos. E, se necessário, então, usar bengalas, muletas, algum instrumento que seja de apoio para esse idoso que já tem essa dificuldade de se locomover. O importante é garantir a segurança desse idoso, tá? Então, quanto mais a gente puder evitar essas quedas, esses acidentes com os nossos idosos, melhor. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as instituições de longa permanência para os idosos, que são a ILPI. Eu trabalhei por algum tempo numa instituição para pessoas idosas, tá? Então, eu tenho um pouquinho de experiência sobre esse assunto, sobre idosos, enfim, sobre essas instituições, e a gente então vai estar falando um pouquinho sobre isso. O que seriam, então, essas ILPIs? Elas são instituições governamentais e também não governamentais, então elas podem ser tanto aí instituições do governo, como também podem ser instituições particulares, na sua maioria elas são particulares. Elas são de caráter, então, residencial, destinadas ao domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar em condições de liberdade e dignidade e cidadania. Então, esses são os locais onde as pessoas idosas elas moram, né? Como diz ali, elas têm então caráter residencial. É um local onde a pessoa idosa ela fica em tempo integral, 24 horas, sendo cuidado por profissionais de saúde, né? Enfermeiros, técnicos e também cuidadores, enfim. Às vezes as pessoas elas são colocadas pela família de modo particular, então a família ela coloca por algum motivo, né? E essa família ela vai estar fazendo esse pagamento todo mês. Porém, às vezes também os idosos não têm família e eles vêm por meio do município, né? Pela assistência social, então quem acaba gerando esse lucro para a instituição é o município, que paga mensalmente também. As instituições elas vão fazer licitações, né, com os municípios e às vezes a região, como é o caso aqui em Maravilha, né, que eu trabalhei, é feito então todo esse trâmite aí, e você recebe também idosos de outros locais, às vezes com familiares, né, que se responsabilizam, ou então pessoas que não têm familiares e o município que se responsabiliza, né. Então, o cuidado institucional, ele envolve atenção integral e contínua sobre os idosos, como eu estava falando, né, o cuidado ele é integral, ele é prestado 24 horas,
no nosso meio ainda há algum tipo de preconceito relacionado a essa institucionalização de pessoas idosas, onde menos de 1% desse grupo aí reside. Então, parte desse preconceito vem de sua origem muito antiga, que seriam, então, os asilos, né? Que antigamente, então, hoje em dia, essas instituições, elas são chamadas de instituições de longa permanência para idosos, porém, há muito tempo atrás, eram chamados de asilos, né? Geralmente associados, então, à falta de moradia ou de pobreza, então, as pessoas associavam muito que as pessoas que estavam ali naquele asilo eram pessoas, então, pobres, sem família, pessoas indigentes, enfim, que estavam lá naquele lugar, nesse asilo, que muitas vezes eram maltratadas ou passavam fome, que não tinham todas as condições ideais para viver. Então, por isso, hoje, ainda existe muito preconceito, tá, com esse tipo de instituição. Eu sei porque eu trabalhei, então, a visão que as pessoas têm desse tipo de instituição é bem diferente da realidade, né? Então, eu convido vocês, caso vocês ainda não conheçam, a ir visitar uma instituição dessas para vocês conhecerem melhor a realidade desses idosos, dos trabalhadores, enfim. E muitas vezes se dedicam bastante a esses idosos, porém, por conta de todo esse preconceito, desconhecimento, né? Que é a palavra, eu acho, ideal, faz com que as pessoas tenham essa visão errônea do que realmente é uma instituição. Claro, eu não estou generalizando, não sei como às vezes ainda existem, né, casos de, enfim, mas as pessoas que trabalham nessas instituições, elas são cobradas o tempo inteiro, então existe também toda uma cobrança da vigilância sanitária, do município, da prefeitura, né, nas prefeituras que têm os seus idosos alojados nessas instituições, do ministério, da promotoria. Então, tudo isso são órgãos que acompanham essas instituições, né? Então, hoje em dia, o que a gente precisa mesmo é ter conhecimento sobre isso, para que a gente possa, né, não estar julgando de uma forma bem idônea esses lugares, né? Não achar ainda que isso são asilos de antigamente. Então, com o envelhecimento populacional e o aumento da sobrevida de pessoas, e também com as demandas assistenciais significativas decorrentes do declínio cognitivo ou físico, cresce a necessidade de espaços que ofereçam, além de abrigo ou residência, cuidados denominados de longa duração. Então, nessas instituições, a gente também tem não apenas pessoas idosas, saudáveis, mas também tem idosos debilitados, né? Então, eles necessitam de maiores cuidados. Então, essas instituições, elas também precisam ser especializadas nisso, né? Não basta ter só cuidadores, a gente tem que ter profissionais de saúde para estar atendendo as necessidades dessa população que lhe reside, né? E tem que também oferecer todas as outras assistências, né? Lazer, esporte, enfim, todas as necessidades que essas pessoas apresentam, elas têm que ser atendidas por essas instituições. Então, ações. Quais seriam as ações das pessoas idosas? Tirando um pouquinho do assunto das ILPIs, a gente entra nas ações para as pessoas idosas. Para planejar as ações voltadas para a população idosa, é necessário saber quantos idosos vivem no território da abrangência e conhecer suas diferentes necessidades. Então, a gente tem que conhecer a nossa população. A partir do momento que a gente vai trabalhar, principalmente numa unidade básica de saúde, a gente precisa saber quantos idosos residem nesse município, quantos idosos que eu tenho na minha área de atuação, na minha nuclear, enfim, para que eu possa atender essa população de uma maneira efetiva. Para que eu possa conhecer quais são as necessidades dessa pessoa. Então, para planejar ações voltadas para a população idosa, é necessário saber quantos idosos vivem no território, conhecer suas diferentes necessidades. Aqui eu repeti, né? Mas enfim. Então, esses critérios eles podem ser identificados durante as visitas domiciliares e nas avaliações propostas na caderneta da saúde da pessoa idosa. Então, como que a gente vai conhecer essa população? Visitando, né? Então, existe aí um dia na semana reservado para essas visitas também que são feitas pelo médico e pela enfermeira. Porém, quem vai fazer mais essas visitas é o agente comunitário de saúde, né? Então, a partir disso que a gente vai conhecer nosso idoso, quando ele vai preencher a ficha,
de cadastro, enfim, você vai ter todas as informações. Ali vão constar quantos idosos que tem na nossa região, na nossa área, se ele é hipertenso, se ele é diabético, se ele é cardíaco. Então, a partir do momento que a gente tiver todas as informações, a gente consegue traçar quais são as necessidades dessas pessoas para que a gente consiga atendê-las, né? E então também, juntamente com a caderneta da saúde da pessoa idosa, que a gente vai estar vendo melhor antes, que também eu já dei uma introdução antes, que é aquela, né, que dura, então, 5 anos, que fica com a pessoa idosa, que ela é mais ou menos, então, a caderneta da criança, que a gente sabe que existe, né, a gente faz todo um acompanhamento do crescimento também na criança, então é praticamente a mesma coisa. Então, de acordo com a condição funcional da pessoa idosa, identificada a partir da avaliação realizada com o uso da caderneta, vai ser elaborado esse plano de cuidados, né, que é o que a gente estava falando antes. Então, a elaboração desse plano coordenado, integrado, em curto, médio e longo prazo, visa especialmente a recuperação ou manutenção da capacidade funcional da pessoa idosa. Então, a partir dessa caderneta e das ações que a gente vai planejar para essa pessoa, a gente pode acompanhar ela a médio, longo, médio, curto ou longo prazo, né? E o sucesso do plano de ação depende do envolvimento do usuário, dos familiares e da equipe de saúde, né? Não adianta só a equipe de saúde fazer toda uma programação para cuidar daquela pessoa idosa se ela não participa, né? Se ela não atende as programações que foram organizadas justamente para ela, né? Se ela é uma pessoa diabética e você inclui ela no grupo de diabéticos, você faz toda, né, uma enfim, toda uma função, né, para atender essa pessoa e ela não participa do grupo, ela nunca vem, você orienta ela sobre uma alimentação e ela não pratica essa alimentação saudável, não pratica exercícios físicos, aí não adianta nada, né? Então, todo mundo tem que contribuir, tem que ajudar, né? É uma corrente, então, que tem que ser feita tanto por familiares quanto ao usuário, quanto também aos profissionais de saúde. Todo mundo tem que contribuir para dar certo, né? Não adianta só um. E principalmente a gente sabe que o idoso, na maioria das vezes, ele é uma pessoa bem teimosa, né? E é bem difícil a gente mudar os hábitos aí que vêm ao longo dos anos. Então, se ele aprendeu de tal forma, desde que ele era criança, foi ensinado dessa forma para dar certo, dificilmente você vai conseguir convencer ele em questão de uma semana de que não, que de outra forma é correta, né? Então, você tem que saber lidar também com essa pessoa idosa, porque eles são pessoas, muitas vezes, bem teimosas, né? Então, você tem que saber conversar, enfim, atrair esse idoso, né, para as ações que você quer fazer com ele, porque senão não vai dar certo também, né? Então, falando mais especificamente sobre a caderneta de saúde dessa pessoa idosa. A caderneta de saúde da pessoa idosa ela é um instrumento estratégico de qualificação e atenção à pessoa idosa. Ela tem como objetivo contribuir para a organização do processo de trabalho das equipes de saúde e para também otimizar as ações que possibilitem uma avaliação integral da saúde da pessoa idosa, identificando suas principais vulnerabilidades e oferecendo orientações de autocuidado. Então, a partir do momento que esse idoso tem uma caderneta, você consegue fazer todo o acompanhamento, né? Porque ali vai ter a forma integral de saúde desse idoso, né? Você vai saber certinho tudo que esse idoso ele apresenta, quais são suas vulnerabilidades, enfim. E também, junto nessa caderneta, olhando ela, vocês conseguem ver, quando vocês estiverem em contato, né, com essa caderneta, que ela também tem orientações de autocuidado para esse idoso. Então, tanto para ele, ou talvez, quanto para familiares que cuidam desse idoso, cuidador, enfim, as orientações ali que vão estar ajudando ele. Então, ela é um instrumento proposto para auxiliar no bom manejo da saúde da pessoa idosa, sendo usado tanto pelas equipes de saúde quanto pelos idosos, quanto pelos seus familiares, também pelos seus cuidadores. Ela é um instrumento de cidadania de relevância para os indivíduos idosos, pois vai empoderar essas pessoas idosas, né, esses sujeitos, sobre a sua saúde e seus direitos. Então, ali dentro vai constar uma série de informações que vão estar auxiliando essa pessoa, né, e os profissionais de saúde também. Então, a caderneta, ela permite o registro e acompanhamento pelo período de 5 anos, de informações sobre dados pessoais, dados sociofamiliares,
condições de saúde, hábitos de vida, identificando também quais são as principais vulnerabilidades dessa pessoa, além de prestar orientações para o seu autocuidado. Então, sendo assim, não é necessário que ela seja substituída todos os anos, tá? Então, ela tem uma validade de 5 anos. Dentro desses 5 anos, você pode acompanhar a saúde dessa pessoa, então, com a caderneta. É bem importante que cada vez que ela vier para a posto de saúde, né, ela traga essa caderneta junto para que você possa, então, saber quais foram as informações anteriores e para você estar podendo também anotar novas informações. Então, é como se fosse uma caderneta de vacina da criança, do recém-nascido, cada vez que ele vier, ele vai ter que trazer junto, né? A caderneta da saúde da criança também, né? Toda vez que ela vem, vai constar informações ali, então é bem importante que ele traga junto. Então, aqui eu trouxe um pouquinho sobre datas comemorativas das pessoas idosas, tá? Quem trabalha diretamente com essas pessoas, então é bem legal que a gente conheça essas datas que eles adoram, também festejar, né? Então, dia 15 de junho, a gente tem o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, que ainda existe e ela é bem comum, né? A gente vê muitas pessoas aí maltratando as pessoas idosas, então esse foi um dia reservado para a conscientização da violência. O dia 1º de outubro, então, foi o Dia Nacional e Internacional do Idoso. Então, nesse dia a gente comemora o Dia do Idoso, né? Então, aqui eu trouxe um pouquinho sobre um folder que a gente encontra na página do Ministério da Saúde, que ele vai estar falando, então, sobre a atenção à violência contra a pessoa idosa. As formas de violência contra a pessoa idosa, elas são várias, tá? São diversas, não é somente a violência física. Então, existe a negligência no cuidado com essa pessoa idosa, muitas vezes esse cuidado ele é negligenciado, esse idoso ele vai ser negligenciado pela própria família, pelo próprio cuidador, né? Existe também a violência sexual, a exploração sexual contra o idoso, a exploração econômica, financeira e patrimonial, então isso a gente ainda vê. Às vezes os idosos eles são cuidados pelos seus familiares, esses familiares acabam se aproveitando da condição econômica, né? Ou às vezes o idoso só recebe aquele salário, o aposento dele, né? A aposentadoria, que já é pouca, o idoso já não tem mais muita noção do quanto que ele recebe, de quanto que é aquele dinheiro, então a família acaba se aproveitando dessa situação. Isso também é uma forma de violência contra o idoso, tá? Ela deve ser também comunicada a esses órgãos públicos que a gente viu antes, tanto quanto qualquer outro tipo de agressão. Existe também a autoagressão, muitas vezes ela não é voluntária, tá? Muitos idosos, eles hoje em dia apresentam Alzheimer, alguma demência, e eles acabam se autoagredindo, tá? Então isso também é uma forma de violência contra o idoso, porque às vezes essa violência, ela não é, como é que eu posso dizer? Ele acaba se autoagredindo, mas não é da própria vontade dele, né? Então isso também precisa ser uma coisa estudada, uma coisa avaliada para ver qual é a condição desse idoso, tanto mental, né, quanto física, o que está levando esse idoso a se autoagredir. Então, isso é uma coisa bem importante ser avaliada, a gente não pode deixar passar em branco, né? O abandono. Muitos idosos acabam sendo abandonados pelos seus próprios familiares, agredidos pelos seus próprios familiares. No local onde eu trabalhei, isso era bem comum, cerca de 85% dos idosos que a gente tinha lá eram em situações de abandono, que a família acaba trazendo, se disponibilizando para a internação, e vão cuidar daquele idoso, meu Deus do céu, mas depois que ele está ali, nem lembram mais que ele existe, né? Ou então, uma situação que ele fica abandonado dentro da própria casa, né? Que aí a gente tem que comunicar a assistência social no município para estar avaliando essa situação, né? Para que esse idoso, então, se ele não tem mais condições de cuidar da sua própria saúde, que ele seja encaminhado, então, para alguma instituição. A autonegligência, né? Então, o próprio idoso que se negligencia, aquele idoso que às vezes tem uma depressão, ou então uma demência, enfim, ele mesmo acaba se negligenciando, né? Não tem mais os cuidados devidos com a saúde dele, então, como eu falei antes, não sei, pode ser um idoso cardíaco, e ele deixa de fazer o acompanhamento, ele não está mais nem aí, então isso a gente também tem que avaliar, né? Violência psicológica,
Isso existe muito, né? Então, você não presta mais para nada, você não me ajuda mais em nada, você tá quieto, tá morrendo, enfim. Então, tudo isso seria uma violência psicológica, né? Aquilo que afeta o psicológico do idoso, palavras ofensivas. E também, então, por fim, a violência física, né? Que a gente também não pode negligenciar de forma nenhuma, só que as outras também não são menos importantes, né? Às vezes, a psicológica acaba machucando até mais do que uma agressão física, né? A agressão psicológica ela é tão grave quanto e as outras também. Então, a gente não pode deixar isso passar em branco. Tá? A partir do momento que a gente presencia uma, uma ação dessas contra o idoso, a gente não pode deixar quieto, né? A gente tem que levar isso adiante. E tudo isso também de forma anônima, não quer dizer que se você viu uma agressão, você presenciou alguma dessas violências contra a pessoa idosa, você tem que identificar, você pode denunciar de uma forma anônima. Então, caso você esteja sofrendo, conheça alguém que sofre alguma forma de violência, fale o que está acontecendo para um profissional de saúde, tá? Pode ser no posto de saúde, enfim, que você pertence, pode ser para a polícia, pode ser para o Conselho Municipal de Idoso, todos aqueles órgãos que a gente viu hoje. Então, é importante que você comunique. Ou também você pode buscar o número 100, tá? Ou busque ajuda no Conselho de Direitos do Idoso, no Ministério Público, Delegacia do Idoso. Então, você também buscando esse número, você consegue entrar ali numa operação para a denúncia de agressão, que é específica para a denúncia de agressão de pessoas idosas. Então, profissionais de saúde, algumas situações que podem sugerir violência contra a pessoa idosa. Então, como é que eu vou identificar? Às vezes eu não estou vendo, não consigo identificar visualmente que esse idoso está sofrendo algum tipo de agressão. Então, quais são os itens aí que eu posso estar observando para identificar? Uma fuga de contato físico do cuidador, então a pessoa ela tem um cuidador que fica com ela, pode ser um familiar, enfim, uma pessoa consertada, e você começa a perceber que essa pessoa idosa ela não quer de jeito nenhum ficar com esse cuidador. Ela tenta fugir, enfim, ela dá algum jeito de desviar dessa pessoa. Então, isso é um sinal que você tem que estar atento. Visitas frequentes ao médico devido à piora de uma doença crônica em tratamento. Então, essa doença ela não se estabiliza, não melhora, enfim, a pessoa só piora. Ela está cada pouco procurando você no posto de saúde, então muitas vezes acaba nem sendo por conta daquela doença, mas é porque ela quer desabafar, porque ela quer conversar com você. Então, é bem importante que é tumultuado, é corrida, a gente sabe como é que é o dia a dia, porém que a gente tira, se a gente percebe que aquela pessoa, não só a pessoa idosa, né? Se a gente percebe que aquela pessoa está vindo de uma forma muito recorrente no posto de saúde, no hospital, então a gente tem que tirar um tempinho para conversar com aquela pessoa, para ver ir mais a fundo, ver realmente o que está acontecendo, né? Se ela está vindo realmente só por conta da dor, ou se existe algum outro motivo dela estar vindo fazer essas visitas frequentes, né? A partir do momento então, que identifica uma lesão física no idoso, né? Ele não caiu, mas ele está com um hematoma enorme, né? Como esse hematoma aconteceu? A desidratação, desnutrição, difícil de serem explicadas, né? Como é que você vai explicar? O cuidador fala, mas eu tudo bem, ele come bem, ele dorme bem, ele toma bastante água, mas se você está ali vendo que essa pessoa está desnutrida, está desidratada, e ela não tem nenhuma doença crônica, alguma coisa decorrente, né? Não tem nenhum motivo para ela estar assim. Então, eu preciso investigar do porquê que ela está desse jeito. Diferenças entre a história contada pela pessoa idosa, contada pelo familiar, o cuidador, né? Claro que a gente tem que avaliar isso muito bem, né? Porque às vezes o idoso ele tem alguma demência, ele tem um Alzheimer, e ele realmente não sabe muito bem o que ele está falando, ele tem esses delírios, né? Ser uma pessoa que sempre soube o que está falando, que é uma pessoa ainda muito bem, né, de saúde mental, e de repente ela aparece ali com um hematoma, e o cuidador fala que ele caiu, e o idoso fala, não, eu não caí, aconteceu tal coisa. Então, isso a gente precisa investigar, mas claro que de uma forma, avaliar de uma forma bem criteriosa, né? Também ver quais são os antecedentes de saúde desse idoso. Tem descuido com a higiene, então, um idoso que anda por aí, né, sem tomar um banho, enfim, sem fazer a barba, com unha grande, então isso também a gente tem que ficar de olho, tá?
Então, a gente tem que ficar sempre atento e nem sempre a violência ela deixa marcas visíveis, né? Como eu falei, às vezes uma violência psicológica acaba machucando muito mais que uma física, e isso não vai deixar marcas, porém a gente tem que investigar de uma forma mais coerente. Então, isso também vocês conseguem encontrar no Ministério da Saúde, tá? No site do Ministério, tá? Então, o que a gente tinha para falar hoje era isso, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham gostado. Novamente, eu peço perdão por algumas travas, enfim, por ter gravado algumas vezes, por ter falado algumas coisas erradas, mas não é a mesma coisa que estar na sala de aula, a gente acaba se distraindo um pouco, né? Mas tentei fazer da melhor forma possível, espero que com o tempo a gente vá melhorando, vá se adaptando, né? É uma forma nova, então, que todos nós estamos nos adaptando. Mas qualquer dúvida, então, eu estou à disposição, tá? E tem as referências, então, lá no site do Ministério da Saúde. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou à disposição, vocês podem entrar em contato comigo. E depois, então, dessa aula, como via de regra, vocês vão ter questões, 10 questões alternativas, tá? Do múltipla escolha, que vocês podem estar procurando aqui no nosso material. Eu espero que vocês gostem da aula, que vocês olhem a aula, que vocês entendam, que vocês estudem, que vocês façam as questões depois de uma forma correta, né? Porque tudo não vale não. Mas enfim, qualquer dúvida estou à disposição e espero que vocês tenham gostado. E até mais, então, até a nossa próxima aula.